Passo a palavra ao deputado Benedito Daniel, do PRS, para proferir a sua declaração política. Sua Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Excelências, Senhores Vice-Presidentes, Excelências, Senhores Secretários da Mesa, Excelência, Senhor Secretário do Presidente da República para Assuntos Políticos, Constitucionais e Parlamentares, Senhores Auxiliares do Titular do Poder Executivo, digníssimos Senhores Deputados. Esta sessão plenária, para além de outras matérias, vai consagrar o seu tempo à votação final global da proposta de lei da concorrência e à discussão e votação na generalidade da proposta de lei do investimento privado. Leis de suma importância para a regulação do investimento privado e para a promoção do desenvolvimento econômico social do país. Apesar da Lei de Investimento Privado alterar a Lei nº 14/15, de 11 de agosto, e pretender ajustamentos substanciais ao atual quadro legal do investimento privado para propiciar maior celeridade, menos burocratização e mais simplificação ao processo de investimento e reduzir de forma significativa os impostos como forma de atração do investimento direto estrangeiro, não será o suficiente para se constituir em pilar do crescimento econômico e da geração de emprego. Apenas um passo está a ser dado. O êxito da sua implementação vai depender certamente de outras medidas adicionais que tragam vantagens para as partes. Para o PRS, o mais importante é salvaguardar a participação de investidores nacionais através de políticas públicas e medidas benéficas e abrangentes no quadro da política econômica de fomento do empresariado nacional. Atrair investimentos estrangeiros e o know-how, sim, mas isso deve ser feito com angolanos, para evitar-se que algum dia, quando os estrangeiros retirarem o seu capital do país, não voltemos ao que éramos. Evitemos deixar para os angolanos apenas micro, pequenas e médias empresas. Concretizar metas, sim, mas deve ser ao benefício do angolano. O empresariado angolano está descapitalizado. Hoje, a crise econômica e financeira é sentida pela população 2 vezes mais do que quando surgiu em 2014. O Plano Intercalar de Medidas de Política e Ações para melhorar a atual situação econômica e social para o período de outubro de 2017 a março de 2018, aprovado pelo Decreto Presidencial número 259/17, de 17 de outubro, tem conhecido várias externalidades que têm dificultado a sua plena implementação, razão pela qual pouco ou nada se sente quanto a melhorias. Portanto, trabalhemos com angolanos e para angolanos, porque eles perguntam, mas afinal, para quando o fim da crise? E a resposta está em vossas excelências, senhores auxiliares do titular do Poder Executivo. Muito obrigado. Passa a palavra ao presidente do Grupo Parlamentar da UNITA. Excelências, temos na ordem do dia de hoje a votação final global da proposta de lei da concorrência e a votação na generalidade da proposta de lei do investimento interno.
Com a Lei da Concorrência, passaremos a dispor de um instrumento legal que garantirá a atividade empresarial em rigorosa igualdade de circunstâncias, pondo termo às posições dominantes e aos protecionismos que caracterizam, de facto, a realidade do atual ambiente empresarial no nosso país. Hoje, da banca aos transportes, das telecomunicações aos grandes importadores de bens, das grandes construtoras aos principais prestadores de serviços, tudo pertence e presta contas a uma família política. A proposta de lei prevê a criação da Autoridade Reguladora da Concorrência, que será superintendida pelo Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo. Caros deputados angolanos e angolanas, todos sabemos o quanto nos anos anteriores uma nova escola fundada na acumulação primitiva de capitais, incentivada oficialmente, levou ao quase desaparecimento da classe dos genuínos empresários, substituídos pelo governante empresário, hoje dominante. Será que a autoridade reguladora supervisionada pelo Sr. Presidente da República vai atuar sobre os governantes empresários? O Executivo vai atuar sobre os interesses dos membros do Executivo? Foi depois da aprovação da Lei de Probidade Pública que assistimos ao desaparecimento das reservas estratégicas do Estado, à constituição de fortunas diretamente pagas pela Sonangol, etc., etc. E hoje, o que caracteriza a ação dos grandes atores institucionais? Embelezaram o discurso, abraçaram o combate à corrupção como bandeira, mas o cidadão vai se cansando de discursos que não são acompanhados de reformas reais, que não acabam com a impunidade e temem que tudo não passe de um marketing temporário. O cidadão teme que o Poder Judicial não tenha a independência necessária para o exercício pleno da justiça, para que esta não se limite a agir sobre os pobres e os pequeninos. Lei da concorrência sim, mas num quadro de reformas reais. É incontornável que os principais atores institucionais procedam à despartidarização do Estado. É fundamental que o Estado democrático e de direito seja assumido com coragem e na sua plenitude. Não é bom vermos o titular do Poder Executivo poder também, noutras vestes, dirigir decisões partidárias, onde os interesses conflituam com a probidade. Vamos construir um novo paradigma ou não? Estamos no exercício de uma transição que deve ter a coragem de abraçar uma verdadeira reforma que traga benefícios a todos os angolanos. Porque continua a recusar-se a Comissão Parlamentar de Inquérito à Dívida Pública. Só com lideranças comprometidas com a transparência e a boa governação poderemos tirar a Angola da crise e colocá-la no caminho do desenvolvimento. Nós temos uma realidade plena de indicadores de protecionismos e de decisões políticas que desregulam totalmente o funcionamento do país. Dou exemplos. Não somos uma nação e pouco estamos ainda a fazer para construirmos uma nação mãe de todos. Temos uma bandeira nacional idêntica à de um partido político, opção de uma geração de políticos que valorizaram menos o patriotismo. Quando as campanhas eleitorais começam, aquele que tem bandeira partidária idêntica nacional leva uma vantagem em relação a todos os outros. É um protecionismo e uma deslealdade transformada em lei. Estamos disponíveis para desproteger o monopólio das empresas do partido que governa. Os governadores, os ministros, os administradores, conhecedores das empresas do seu partido vão fiscalizá-las. E estas empresas deixarão de receber privilégios do Estado? A entidade reguladora vai também exercer a sua ação sobre elas? A AGT imporá multas aos interesses do partido que governa? Vamos aprovar leis para as autarquias sem manobras de benefícios partidários? Vamos realizar eleições autárquicas em todos os municípios do país e deixar cair o gradualismo geográfico, contrário ao texto constitucional, que vai aprofundar as assimetrias entre o campo e a cidade, entre o interior e o litoral, entre os pobres que ficarão nos municípios de segunda e terceira opções e se tornarão mais pobres em relação aos outros, que se tornarão mais ricos, escolhidos pelo Executivo. Estamos em abril, o mês que comemora a paz. Paz que no passado não recebeu nenhum incentivo à reconciliação nacional por falta de dinheiro, na mesma altura dos desvios bilionários. Será que o paradigma mudou hoje? Será? Espero que sim.